agora altas dicas para você. Eu tô recebendo ele aqui, ó, o Richard Heitenband, que é economista e professor de finanças. E ele vai dar umas dicas para todas nós mulheres aí. Como fazer a economia doméstica, como fazer a economia, saber ter esse controle da economia do lar. Bem-vindo, querido. Prazer, é meu. Boa tarde, tudo jóia? Bem-vindo. Obrigado. Quais as dicas que você dá pra gente nos dias de hoje? Porque a gente tem meio um descontrole, né? Essa economia do lar eu acho que é uma das mais difíceis pra gente saber administrar. A gente pode até explicar agora, antes de mais nada, 3 pontos que, se a pessoa souber disso, não importa, ela vai sair bem na vida. Adoro. Que é o seguinte: primeiro ponto, biologicamente, o ser humano ele já está condenado a ser um perdedor financeiro. Porque o nosso cérebro ele não evoluiu ao longo dos anos, ele é primitivo. Então tem algumas características que a indústria de marketing justamente explora isso. Então, por exemplo, a pessoa quer uma recompensa imediata, então ela tem que comprar tudo hoje. A contabilidade mental, ela não consegue processar direito as informações. Então, às vezes, o dinheiro, ela não vê o dinheiro saindo do bolso, passa no cartão, psicologicamente aquilo não afeta, então ela não acha. Outros pontos, o dinheiro vem perdendo valor ao longo dos anos. Como não tem lastro, as pessoas esquecem disso, elas acham que basta apenas poupar. Não, isso é um erro. Você apenas poupar, você vai ser um perdedor também. Por quê? Vou dar um exemplo bem claro, estatístico, né? Se você, em 1995, com R$2.000, você comprava determinados bens. Agora, para você comprar hoje, esses mesmos bens, você não precisa mais de R$2.000, você precisa de R$10.000. Então, uma pessoa que ganhava R$2.000 em 1995 é a mesma coisa que uma pessoa que ganha R$10.000 hoje. Ou seja, o dinheiro vem perdendo valor. Aí a pessoa fala, mas isso é coisa do Brasil, ou porque as pessoas não têm acesso à educação. Não, vou dar alguns dados bem interessantes. Tem umas consultorias que elas fazem alguns relatórios de riqueza e elas mapeiam quem é milionário ou não. No Brasil, se for pegar o número de milionários... Você nasce com DNA milionário, psicologicamente? Você nasce preparado? Eu acredito que a pessoa, ela adquirindo hábitos vencedores, ela vai chegar. Alguma pessoa, naturalmente, pode já nascer sem essas características naturais que a própria mente atrapalha. Já te trapaceia, né? Dá um exemplo. 0,08% da população brasileira só é milionária. Aí fala, mas os Estados Unidos não chega próximo a 1%, a Alemanha também. Então você vê que é inerente à espécie humana. Agora, a dica para a pessoa, se ela vai querer poupar ou não. Primeiro ponto, é igualzinho emagrecer. Quando você vai emagrecer, adianta você simplesmente fechar a boca e não adotar hábitos estruturais e depois voltar, perde peso e depois volta a ganhar. A mesma coisa no caso das finanças pessoais. E mais, a pessoa não precisa fazer nenhum sacrifício ou sofrer. Ela tem que fazer escolhas. Se ela quer determinado luxo, ela escolhe um mês. Aí não vai ter outro luxo nesse mesmo mês. Ela passa para o outro e assim vai. Ela vai administrando o dinheiro. É uma programação, né? Exatamente. Ela tem que conhecer o dinheiro que entra, ela tem que mapear as despesas dela e, antes de mais nada, qual o melhor investimento para quem tem dívida? Se livrar delas. Nós estamos gastando mais do que ganhando, né? Com certeza. E aí a pessoa acaba entrando ou no rotativo do cartão de crédito ou no cheque especial, que são as dívidas que são fáceis de você entrar e são as mais caras. Só um exemplo. Se você tem uma dívida no cartão de R$2.000, em 3 anos ela passa de R$60.000. Então é o efeito bola de neve. Então, se a pessoa tem dívida, o que ela faz? Só um exemplo que é até engraçado para falar essa parte psicológica, que é assim, às vezes a pessoa ela tem uma dívida no cheque especial e tem um dinheiro para cobrir na poupança. Aí ela fala, não, o dinheiro da poupança é sagrado, eu não vou mexer. Olha qual é a lógica disso. Ela prefere receber 0,5% ao mês e pagar 10% ao mês para o banco. Isso não tem uma lógica, uma dissonância cognitiva. E a maioria das pessoas acaba cometendo esse tipo de equívoco. Erro isso, hein? Tem perguntas para você na internet já. Claro. O povo quer aprender contigo a economizar e a ficar milionário, hein? A Bárbara tá falando o seguinte: eu gosto tudo de bom, só gosto de coisas caras, porque eu acho que o barato sempre sai caro. Estou certa? Então, depende. Se ela atingiu a independência financeira, o que é atingir a independência financeira? É quando os rendimentos dos investimentos dela mais do que pagam as despesas mensais dela. Então, esse é o terceiro ponto que ia chegar. Como funciona o mundo? O mundo é muito claro, é um balcão e tem 2 lados. De um lado, são pessoas que recebem juros e recebem lucros, né? Do outro, são pessoas que dão lucro para os outros e pagam juros. Que lado do balcão ela tá? A maioria, Se ela não chegou na independência financeira dela e ela continuar consumindo coisas caras, ela vai ficar cada vez mais distante, vai viver o quê? Para pagar juros e dar lucro para os outros. E quando ela precisar na velhice, aí realmente a situação dela pode ser bem complicada. Você acha que nós programamos? O brasileiro tem a mania de pensar a longo prazo ou não? Eu acredito que não, e isso tem até uma explicação. Como a gente viveu um período inflacionário muito grande, eu lembro quando eu era bem jovem, qual que era a característica?
chegava o salário, as pessoas corriam para o supermercado, jogavam tudo que tinham, porque sabiam que o preço dos produtos iam subir. Então foi isso, tudo que você tem dinheiro no bolso, gasta, ou coloca em poupança. Então teve essa cultura sempre do imediatismo. E a indústria de marketing, ela explora também fortemente isso. É agora, você tem que gastar, senão você não vai ser aceito. Então trabalha essa psicologia humana. Trabalha muito errado, né? Isso eu acho muito triste, Richard, e principalmente com as crianças, né? Estão até vendo agora leis para proibir essas propagandas direcionadas a crianças, porque está induzindo ao consumismo e crianças que não têm condições de ter aqueles brinquedos, aqueles objetos lá, ficam com frustrações psicológicas pelo fato de querer e os pais às vezes não poderem dar. Sim, tem até um dado interessante, que foi feito um documentário há alguns anos, chama Criança Alma do Negócio. Pegaram crianças de diversas idades, de 3 a 10 anos, começaram a mostrar fotos de animais, fotos de alimentos, elas não sabiam nada. Começaram a mostrar logomarcas de empresas, de celular, etc. Todas as crianças sabiam. Tinha criança de 5 anos que já estava no 3º ou no 4º celular. Então, eles já vão explorando isso desde cedo mesmo. Então, realmente, é complicado, por isso que poucos vão chegar lá, né? Porque a pessoa tem que... Se ela não chegou na independência financeira, ela tem que ter um sacrifício. Ela não pode, ela pode até consumir, mas deixa para consumir o luxo e os excessos depois que ela estiver já numa situação mais vantajosa. Boa dica, hein? Diga, Baiana. A Rayane quer saber se toda vez que for comprar alguma coisa tem que pechinchar e se isso vicia. Com certeza a pessoa tem que pesquisar e, de preferência, pagar à vista para ter o poder de barganha maior. Porque o financiamento, a facilidade de você parcelar, ilude muito. Porque a pessoa vai falar, não, eu pago em 10 vezes. Só que uma parcela vai encavalando na outra e aí a gente entra de novo naquele efeito bola de neve. Que complicado, hein? E qual é o segredo para a dona de casa, do lar, assim? As despesas com feiras, supermercados, tem alguma dica? Ela deve pesquisar bastante, né, os locais que ela compra os produtos e mais também procurar produtos substitutos. Se ela percebe que determinado produto que ela usava muito na casa dela, determinado alimento, subiu muito de preço, procura um substituto, não custa, não vai... E isso vai fazer uma diferença, ela não pode... E mais, quando ela sair de casa para comprar qualquer coisa, já saia com um orçamento determinado. Eu tenho X para gastar e é isso, eu vou ter que me virar. Não interessa, eu vou ter que fazer as maiores combinações da história para conseguir encaixar no meu orçamento e aceitar a realidade. O problema da pessoa é o quê? As pessoas não aceitam a própria realidade. Então elas acabam fazendo o quê? Se endividando às vezes até por status, né, para ser aceita dentro da sociedade. Agora, se a pessoa recua e fala, não, vou fazer um pacto comigo mesmo, eu vou poupar, vou investir esse dinheiro corretamente, riqueza exige responsabilidade, vou atrás disso, eu tenho um plano de riqueza. Aí a pessoa investindo regularmente, porque o grande segredo do investimento não é o valor que você investe, é a forma regular que você faz. Exemplo, uma dica para a dona de casa se ela tem um filho pequeno. Se ela fizer uma carteira de investimentos para essa criança hoje, 1, 2 anos, e for regularmente fazendo novos aportes, quando essa criança tiver 18, 20 anos, ela já vai ser o quê? Praticamente milionária. E como seria isso? Como seria essa aplicação? Primeiro, a pessoa tem que diferenciar, que poucas pessoas diferenciam o investimento. Na verdade, você tem 2 tipos de investimento. Qual que é um seguro? O investimento... Não, então, aí que tá. Primeiro, não existe investimento sem risco. Risco, ele não pode ser eliminado. Ele serve para ser gerenciado, até porque viver é um risco. Mas a pessoa tem uma combinação de ouro que ela pode fazer que é bem interessante. Tem 2 tipos de investimento. Você tem um investimento que é o que a mídia dá mais atenção, que a gente chama de ganho de capital, que é o quê? É você comprar algo por um preço e tentar vender mais caro. Então você é obrigado a acertar a hora certa. Já tem um outro tipo de investimento que não importa a hora certa, regularmente vai pingar dinheiro na sua conta. Exemplo, você tem um imóvel que você aluga, você tem um título de renda fixa que paga juros regulares. Qual que é o segredo? Quando as coisas estão normais, assim, na economia mundial, na economia nacional, você fica focado em fluxo de caixa, deixa o dinheiro pingando e vai reinvestindo, sempre reinvestindo e fazendo novos aportes. Deu uma crise mundial ou uma crise no país, o que acontece? O preço das coisas boas ficam abaixo do que deveriam valer, principalmente... Aí é o momento, se você tiver dinheiro, exatamente, principalmente no mercado acionário. Você vai fazer o quê? Você vai fazer a feira das pechinchas. Ah, mas eu não preciso acertar a hora certa? Não, tá em crise. O que é bom vai ficando cada vez mais barato. Sorte sua que tem dinheiro entrando regularmente, você vai comprando. É a hora de aposta o quê? No ganho de capital. Normalizaram as coisas, a situação ficou normal, sobe de novo, você faz o quê? Você vende e todo o lucro você aplica de novo o quê? Fluxo de caixa e depois você vai de novo esperando o quê? Acho que tem que contratar você, Richard, Você vai esperando o quê? A próxima crise. Por isso que eu falo, crise é o quê? Oportunidade. Senão, como é que você vai comprar coisas boas abaixo do que elas deveriam valer?
Pois é, amigo, acho que tem que pegar você para administrar meu dinheiro, viu? Que eu tô precisando entrar nesse mundo aí. Tá pouco, o negócio tá difícil, Richard. Tem perguntas para você na internet. Claro. Diga, Baiana. É a Tamires. Estou Você tentando... economiza, Baiana? Você aplica dinheiro? Como você faz com o seu dinheiro? Minha mãe economiza bastante, então eu aprendi com ela. Eu economizo. Mas a gente tem que... É comida, é roupa, é viver. Tudo gasta hoje em dia. E aqui em São Paulo ainda é mais caro, então... Salvador não é tanto não, é? Não, Salvador não é tanto não. É bem mais barato. O prédio que eu vivo, em comparação com o prédio que eu vivi em Salvador... É a cidade mais cara do mundo, imagina. Muito mais caro e muito pior. Então, Baiana? Vamos voltar para Salvador? Vamos para Salvador? Apresentar Bora. a Tarde Show lá em Salvador? Eu tenho uma dúvida. Vamos fazer a pergunta aqui da Faz a sua dúvida Tamires. primeiro, depois você faz a pergunta. Vamos lá. Qual que é a sua dúvida, pessoal? A minha dúvida. Se... Mandaram perguntar aqui. Não, claro. Então tá. Se economista é casquinha. Em que sentido, assim, casquinha? Não, junta e não gasta de jeito nenhum. Não, pelo contrário, né? Você tem dois momentos, né? O momento antes da independência financeira, você tem esse pacto, né? Para você atingir essa situação. Depois que você atingiu essa situação, o que acontece? Você já não precisa de outras fontes de renda, os seus investimentos, mais do que pagam suas despesas. Aí você pode se dar o luxo. Você pode ter um belo carro, você pode fazer longas viagens, você não quer trabalhar no dia, você não precisa ir, sabe? São coisas assim que você sente o quê? Você tem uma liberdade, que chama independência financeira, você se torna livre. Então, no meu caso... Mas tem gente que exagera. Não, aí já é pessoas que elas podem se tornar perdedoras. Por quê? Não adianta só poupar e se a pessoa não investe, o dinheiro vai perdendo valor, igual se a pessoa, imagina, uma pessoa que guardou dinheiro ao longo dos anos 80 embaixo da cama e de repente a gente acha lá um bando de cruzado. Vai fazer o que com isso? Nada. Eu guardo moeda. Eu tenho moeda tem que circular, gente. Moeda tem que circular, tem que exatamente. circular. Eu sei. Moeda não pode ficar parada, esse negócio de cofrinho já era. Pergunta, outra? Vamos lá, pergunta Baiana, que da você tá Tamires. com muita moeda aí, meu gosto. Tô tentando juntar 3 mil para comprar um carro. E o restante eu vou fazer um empréstimo. Vale a pena? Tá, essa é uma questão assim, que é até interessante. Às vezes eu converso com as pessoas que falam, Richard, eu estou muito bem de vida. Eu comprei um apartamento, eu tenho 4 carros na garagem, tenho um sítio. Aí eu pergunto para ele, desses seus bens, o que coloca dinheiro no seu bolso todo mês? Nada, só tira. O carro vai fazer o quê? Se não for um instrumento de trabalho, é uma grande cilada que ela está se metendo. Por quê? Esse carro vai gerar vários custos, IPVA, seguro, a depreciação do carro é mais de 20% ao ano e só vai tirar, é igual o filho, né? Ela vai ficar gastando com isso e não vai ter retorno nenhum. Nesse momento, com a idade dela, ela não forneceu? Não. Ela poderia pensar em outras modalidades. Teve até uma análise que eu fiz que é bem interessante. Assim, eu fiz se uma pessoa comprasse um carro de 25 mil reais, considerando todas as despesas dele, e trocasse de carro a cada 3 anos. E a pessoa tivesse 25 anos, quando ela chegasse a 65 anos, que é aquela idade que as pessoas falam da aposentadoria, a pessoa já teria mais de 2 milhões de reais. Nossa. Ou seja, esse carro dela que ela está comprando aí e mais, financiado, mas é questão de tem um instrumento bem. de garantia, alienação fiduciária. Como é que funciona? Ela atrasou uma parcelinha, dependendo da carência que a instituição financeira vai dar, ela vai receber simplesmente uma cartinha que em 15 dias o bem dela vai ser, no caso o carro, vai ser leiloado. Até saiu alguma reportagem recente agora que deu uma bolha aí dos veículos e os bancos estão reduzindo esse tipo de crédito, porque não adianta, o carro não vale nada, a pessoa entrega o carro, mas o crédito lá, o valor da dívida é maior. Essas coisas também, né? Igual joia, né? Você compra ali na relojoaria, na hora que você saiu, já perdeu 30%, 40%. Exatamente. Por isso que eu uso bijuteria. Não tem joia, não. Faz muito mais efeito nos dias de hoje. E bolsa de valores, Richard? A Bolsa de Valores, eu acho que é essencial, ainda mais no momento atual do Brasil. Por quê? Eu vou explicar. Durante muitos anos, você via que os juros, ele superava a Bolsa de Valores, porque a gente convivia com um cenário inflacionário, você tinha várias regras, a Bolsa era muito fechada. O que acontece? Agora, com essa tendência da queda da taxa de juros brusca que está acontecendo, as pessoas vão ser obrigadas a assumir risco. Senão ela vai dobrar o dinheiro dela o quê? A cada 35, 40 anos, ou seja... Todo mundo tem medo, né? A maioria, né? A maioria tem medo, mas por quê? Porque ela desconhece. Em primeiro lugar, a pessoa às vezes nem sabe o que é uma ação. Vou dar uma explicação bem simples. Quando você entra numa renda fixa, você está emprestando dinheiro para alguém que vai te pagar os juros em determinada data. Pronto. Quando você compra uma ação, você está se tornando sócio dessa empresa e você vai ter o quê? Participar dos lucros, se porventura essa empresa tiver lucro e mais. O mercado vai precificar essa empresa baseado nas expectativas de lucro futuro dela. Como descobrir qual é a melhor aplicação na bolsa? E também é bem simples, você faz uma análise dos setores, mas normalmente o que eu recomendo para as pessoas é aplicar nessas ações que tem o maior número de negócios e são empresas que você pensa assim, será que um idiota conseguiria desenvolver e controlar esse tipo de negócio? Consegue, é uma boa empresa, porque um dia com certeza algum vai, né? E me diga uma coisa, o que você pensa a respeito do Eike Batista?
Eu acho ele um exemplo aí, Fantástico, né? Fantástico, assim, um grande empreendedor, né? E o que ele fala, assim, que é muito interessante... Tem diferença de empreendedor para empresário? Tem diferença. A diferença é a seguinte... Às vezes a pessoa vai ser empresário porque acha que vai ser um emprego que ela não vai se preocupar, que é um negócio próprio e não vai ter que se dedicar tanto. Já o empreendedor é diferente. O que ele faz? Ele identifica dentro da sociedade os problemas e se propõe o quê? A vender a solução. É o que o Eike Batista, no caso, ele faz. Então, se a pessoa... Isso é outra dica que eu dou também para a pessoa. Ela tem que ser indispensável à sociedade. Seja um conhecimento que ela detém, alguma atividade, qualquer coisa que ela faça, ela tem que ser útil à sociedade. Se ela é útil à sociedade, ela pode até perder o dinheiro dela em algum mau momento, mau investimento, que ela vai se recuperar rápido, porque as pessoas vão procurar ela porque ela é útil. Isso é chamada inteligência financeira. Então, o Eike Batista, mesmo se ele ficar pobre, ele fica rico, como a gente tem vários exemplos de empresários aí bem-sucedidos, que é esse. E tem cursos, tem como se preparar para entender da economia sem ser um estudioso, uma pessoa como você? Hoje em dia, com a internet, está muito fácil, a pessoa só tem que separar, né, o joio do trigo, né? Ela tem que tomar cuidado também com algumas promessas de pessoas que falam, não, eu garanto tanto de rentabilidade, não tem perigo, não tem isso. Se eu ouvir isso, já cai fora, né? A pessoa tem que procurar pessoas sérias e se dedicar. Não adianta querer empurrar a responsabilidade para cima dos outros. A postura do vencedor é o quê? Aquele que se responsabiliza pela própria vida, ele não delega as coisas. E no caso dos investimentos, exige isso, a pessoa tem que ter esse pacto com ela mesma. Ela quer o quê? Que nem eu costumo dizer, às vezes a pessoa ignora o mercado financeiro ao longo da vida, só que aí um dia essa conta vai vir, e vai vir quando? Na velhice. Então, o momento é agora, a pessoa tem que ter esse hábito de estudar. Tem que ter esse hábito jovem, né? Não fica esperando não necessariamente, eu até brinco. Mas começa a entender o que eu estou falando, nesse mercado. Até brinco, tem algumas pessoas que falam, depois de certa idade, a pessoa não pode comprar ações porque o risco, o perfil. Aí eu falo, será que eu ter 18 ou 60 anos vai dizer se uma ação de uma empresa está cara ou barata? Não, o que vai dizer é o quê? Os fundamentos dela e o E você, Richard, você ministra cursos, palestras? Como Ministro que você cursos faz? E palestras de educação financeira e de investimentos. E onde você acha que nós estamos errando? Eu acho nessas palestras suas aí, nessas andanças pelo Brasil todo aí. Eu acho que a pessoa, ela não As mulheres, vamos lá, vou direcionar agora para as mulheres. Apesar que as mulheres, elas são bem mais, pela minha experiência, bem mais inteligentes que os homens financeiramente, são mais responsáveis, já foi feita diversas pesquisas no mercado financeiro que mostram que os homens, eles são muito confiantes. E quando você tem confiança demais, você se torna soberbo e aí você leva um tombo. A mulher não, a mulher às vezes são cautelosas, por isso que elas estão começando e vão cada vez mais dominar o mundo. Então, tudo esperta, fica meio um pé atrás, já analisando. A mulher, ela mete a cara, ela vai atrás, faz o curso. Já o homem não, eu vou ter vergonha, como é que eu vou falar? Eu vou pros outros que eu não sei, que eu sou um perdedor, sabe? Então tem a questão do ego. Ministro. Quando? Onde? Então, é na nossa sede, que fica em... vou fazer um curso contigo. Adorei, imaginou? Em Moema. Inclusive, está até esgotado até junho agora. Viu? Já me dispensou, já não posso fazer, ó. E a gente vai agora abrir cursos online, né, para atender essa demanda excedente também no Brasil, né? Quando? Qual é o site? O site é timos.com.br. Certo. E quando vai ser? Tem o telefone também, 2339-3660? Exatamente. Não tem vaga? Não tem vaga até junho. Não vamos conseguir aprender. Tem que aguardar aprender? agora o lançamento dos cursos online. Tem que fazer um curso VIP, então. E as palestras que vão ser anunciadas em breve também. Bacana, hein? Diga, Baiana. Vamos lá. A Drica Novaes. Ganho 1.200, tenho dívidas e ajudo em casa. Como posso economizar o quase nada que sobra? Tá. Essa é uma pergunta também muito boa. Primeiro ponto que ela tem que fazer, ela tem dívidas. O que ela vai ter que fazer? Renegociar essa dívida. E como ela vai ter que renegociar? Abrir o jogo com o credor. As pessoas têm vergonha de falar. Chegar e falar, olha, a minha situação é essa, eu não posso pagar. O que eu posso pagar é R$100 por mês. Como é que vocês vão fazer? E mais, a dica que eu dou, se for de cartão de crédito, já pede para passar direto para o setor de cobrança, porque eles têm um setor anterior que te enrola, faz umas simulações, vai direto para a cobrança, cancela esse, se for um cartão já... Quebra o cartão, se for um cheque especial, já fecha essa conta, já encerra e já faz o quê? Um planejamento das parcelas já fixas, já para o quê? Para ela ter a data que ela vai se libertar das dívidas. Então, ela vai fazer o seguinte, então, ganho 1.200. Tá, o que eu posso economizar nesse momento? Que sacrifício eu posso fazer? Vai sobrar quanto? Vai sobrar R$200, então é isso que eu posso pagar, fecha esse acordo de R$200, se livra da dívida, se livrou da dívida, o que ela vai fazer? Ao invés de ficar pagando para os outros, que ela vai ficar pagando por um tempo até se libertar das dívidas, ela passa a investir regularmente em mais ou menos uns 10, 15 anos no máximo,
com o cenário atual que a gente tem, que a barganha das ações, as ações nunca tiveram tão baratas, tem oportunidades no mercado de renda fixa de títulos indexados à inflação, etc. Tá um mundo assim absurdo para quem é um pequeno investidor. Antigamente, quando eu comecei, só grandes investidores tinham acesso, que a gente tem hoje em dia, tem fundo imobiliário, tem tesouro direto, tem coisas magníficas. Ela começa a investir regularmente, ela vai sair dessa e nunca mais entrar nas dívidas. Vamos deixar o site novamente, então, para a gente fazer os cursos contigo, Richard? www. Timos.com.br. E o telefone? É 2339-3660. Fica aqui em Moema, pertinho, hein? Fica pertinho. Adorei, vou ver, vou ficar bem informada contigo. Volta mais vezes? Com certeza, só chamar. Adorei dando também. dicas pra gente, viu? Fazer um programa bem especial só pras mulheradas. Só pra mulherada. Quero que você venha aqui dar uma palestra só pras mulheres, né, Baiana? Opa, vamos né, lá. Naná? Só pra nós mulheres. Os homens não, tá tudo confiante demais, cheio de dinheiro no bom. Cara, nós estamos precisando aqui de dicas, tá? Com certeza. Obrigada, gato. Fica comigo. Nós vamos pra um rápido intervalo comercial. É 30 segundos só. Libera o som, DJ.